Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Hoje a gente tem uma pessoa muito querida que a gente convidou, que vai falar um pouco dela, da vida dela, da carreira dela, da história dela dentro do ECAD. Adriana Capello, ela é gerente de qualidade em captação e identificação musical. É um cargo importante, é o cargo que faz o dinheiro chegar, né? No bolso dos titulares e com muito carinho, com muito respeito. Ela é uma pessoa muito querida, a gente convive com ela já há muitos anos, né, Marcela? Muitos E anos, hoje todo muitos mundo, como você anos. fala, a gente vai dar, como é que é, cara pro nome, né? Muita gente já ouviu Pôr um falar, rosto no rosto no nome. nome, É. né? Da Adriana Capello, nem todo mundo conhece ela, mas, Adri, muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer estar aqui com a gente no Assim Pode. E a gente vai falar de tudo um pouco, né? Sem muita complexidade, que é o assunto da distribuição, mas eu quero muito que você fale sobre toda a tua trajetória no ECAD, desde quando você começou, porque é óbvio que nem todo mundo sabe, evidentemente, mas a gente conhece, sabe que você está lá há tantos anos, já permeou por várias experiências, por vários departamentos, teve muitas experiências. A gente já teve a oportunidade de receber o Mário, né? O Mário é o gerente do departamento maior, né? Do departamento da Adriana. Então seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Nada aqui é ensaiado, então você não se preocupe com absolutamente nada, Não. além de soltar seu coração, Ó, viu? a gente tem, Adri, até o papel de Tem. novo. Tem um Tem que ter na papel. mesa, tem Há papel. um papel. Na outra vez também tinha um papel, mas não rolou muito. Hoje foi muito especial, porque inclusive o tamanho da sua posição, do seu cargo, teve que ser escrito no papel, porque não dava para decorar, era muita coisa. Né? Então, assim, a gente tá, brincadeiras à parte, eu particularmente estou maravilhada, porque eu e a Adriana, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque a gente convive muito, né? O nosso trabalho ali na operação, no dia a dia. E são muitos anos de convivência, né, Adri? Graças a Deus. Então, receber você aqui hoje, para mim, é muito especial, porque eu quero que você se sinta muito acolhida, sabe? Com muito carinho mesmo, porque é de coração, gente. É uma convidada, assim, que mora aqui dentro, assim, para mim. É verdade, eu sou testemunha. E, de novo, como ele falou, a gente vai falar, pelo menos num primeiro momento, né? Porque aí tem aquela coisa de falar de chatice, né, gente? Falar de É o nosso chatice. papel, falar da Não, eu burocracia. sei, é só uma forma de É, brincar, porque essa pessoa sou eu. Inclusive, eu descobri que eu preciso urgentemente de um corte de cabelo. Eu fico me olhando ali. tá. Adri, A gente é obrigado a eu vou, concordar, né? eu vou deixar a Adriana falar A um gente é obrigado a pouco, se concordar. apresentar. Ai, que horror, né? A quinta série não sai de mim, Adriana, não Não, dá. tá ótimo, tô adorando isso aqui. Não O dá. que eu mais gostei, sempre tive vontade de dizer isso aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei, Você viu? adorei isso aqui. Ah, Não sei quem é que tá assistindo, qual é a hora que você está vendo. exatamente. Gente, tô achando o máximo isso. Adorei, gente, tô super feliz de estar aqui. Quando eu recebi esse convite, eu falei assim, ai, que incrível poder falar. A gente já fica assim, falar sobre o nosso trabalho já é o máximo. É, E ter um convite para poder falar da gente, né? Falar sobre como a gente chegou, como construiu, né? Porque a gente representa muitas, né? Tem uma Sim, galera aqui atrás, sim. né? Então eu fiquei assim maravilhada, extremamente feliz. é. É uma relação já de anos, já vou dizer aqui. Eu tenho 18 anos de ECAD, Nossa. Bom, são 16 na área de distribuição, porque eu comecei na área de arrecadação. Então, assim, são 16 anos que a gente já vem nesse convívio diário com muitas discussões e, assim, Sim, discussões para a evolução mesmo do negócio, é né? Então, verdade. é Verdade. incrível. Eu é, estou muito, muito feliz mesmo. Obrigada. Depois dessa maravilha. introdução, então, Imagina. Ai, a estou gente nas Olha, tá. nuvens, estou isso nas é mais do que nuvens. merecido. Rodrigo, fala uma coisa. E isso é uma coisa que assim, eu sempre gosto de perguntar, porque é uma curiosidade que muita gente tem, né? Como é que você vai trabalhar no ECAD, né? Como é que a pessoa aqui que precisa para ir trabalhar no ECAD? Hoje ainda é mais Ou como fácil, é que né? você foi Então, parar como lá, você né? foi parar no ECAD há Porque você 18 é de anos São Paulo, atrás? você mora no Rio de Janeiro hoje em dia, imagino que há muitos anos. Agora eu vou deixar O que você que contar. aconteceu na tua vida É. profissional que um dia, de repente, você se deparou com o ECAD? Conta pra A gente. gente foi assim,
bem um acaso, mas acho que é aquele acaso que tem alguém lá mostrando quais Ele são os nunca é, caminhos, né? Porque acho que exatamente. nada é por acaso, ele vai sendo construído. Eu comecei na área da arrecadação, né? Então eu já trabalhei com muita coisa antes, minha família é toda de comerciantes, então a minha formação foi em administração de empresas, mas não era a primeira opção, né? A minha primeira opção era trabalhar com artes, eu queria fazer artes cênicas. Só que como eu era do interior, né? Eu sou do interior, sou de São José dos Campos, não tenho ninguém na família nessa área, eu falei assim, não vai dar certo. Né? A gente tem que, é um outro momento, né? Precisava, Sim. assim, ter uma carreira que realmente eu conseguisse evoluir para depois dar espaço para ações. Mas deu um jeitinho a vida de lá na frente as coisas, né? Se Chegarem ali, se juntarem. juntarem de alguma maneira. Então, até esse ponto, então, eu fiz administração de empresa, eu fiz um caminho um pouco inverso, né? Trabalhei, né, na família, então fui para primeiro empreender, até que chegou num momento, depois passei por algumas outras empresas, então tinha um restaurante, comecei empreendendo com um restaurante, aí eu quis ir para a iniciativa privada, aí eu já vendi imagem de satélite, já vendi Ai, que solução legal. para a parte de logística, vendia cilindro hidráulico, então eu vendi de tudo até chegar para fazer a venda da música, porque foi exatamente isso que aconteceu. Nossa, que fantástico. Foi muito incrível, porque há 18 anos atrás eu estava trabalhando com essa parte de cilindros hidráulicos e eu tinha uma vontade de crescer, né? Isso, assim, muito curiosa, sempre quis. Falei assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Por isso até que eu saí do empreendedorismo, porque eu era muito nova. Falei assim, será que está certo isso? E aí eu fui, passei por essas empresas, falei assim, não, mas eu quero algo maior, eu quero ir para São Paulo. Quero sair do interior, eu quero ir para São Paulo. E naquela época a gente já começa a entregar a idade. A gente abriu uma coisa chamada jornal, Ah, que tinha classificados e a tipo gente ia isso. procurar ali empregos, É isso Sim, mesmo. me né? lembro Somos Lembra dessa disso? geração. daquela sessão, É, Aquela opa. seção, né, que vinham páginas e páginas que a gente sim, procurava tudo ali. os quadradinhos. E tinha um quadradinho que dizia que era para trabalhar na área comercial numa empresa aqui em São Paulo. Tá bom, aí eu liguei. E aí que eu descobri que era para trabalhar no ECAD. Ainda bem que já tinha internet naquela época, então eu pude pesquisar para saber o que era o ECAD, né, que eu não sabia. E aí era uma empresa de música, né, que cuidava de direito autoral e que a sede no Rio de Janeiro. Eu falei assim, opa, mais um sinal. Música e Rio de Janeiro, que era o meu segundo desejo, morar um dia no Rio de Janeiro. Olha Olha. só. Eu tinha amigos, né, assim, de longa data que moravam no Rio e sempre passava férias ou feriado. E eu dizia, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui. E aí a Poxa. coisa aconteceu. Então eu entrei na época, assim, por um processo seletivo, trabalhava aqui na Paulista, hoje com o Marcelo, né? A gente foi para ali, a gente trabalhava Para, o diretamente. Marcelo Nascimento? Marcelo Nascimento. Eu Não. não trabalhava diretamente com ele, eu trabalhava junto com, porque eu trabalhava para a sede. Porque quando eu entrei para trabalhar no ECAD, eu fazia um MBA em marketing, porque eu sou formada em administração, e eu tenho MBA em marketing e outro em gestão de negócios. Na época eu fazia o MBA em marketing. E quando eu vi que era para trabalhar com venda da música, que foi para isso que eu fui contratada, falei assim, opa, mais uma vez, vou aproveitar todo esse meu conhecimento, que eu estava no auge, de entender Perfeito. tudo ali sobre Sim. branding, né, a Aham. importância da música no negócio, como é que isso funciona. E aí eu aproveitei e foi, né, perfeito, foi o time perfeito. E aí eu fui contratada, vim trabalhar, fiquei um ano em São Paulo, mas eu sempre reportava para a sede no Rio, né, que é com a antiga gestão, que era do Márcio Fernandes na ocasião. E fazia venda da música e eu trabalhava com até então mídias digitais. Olha só. Então a gente lá em 2007 eu já fazia o contato para ver a ambientação de site com sites, Olha que para legal. conversar, para explicar o que era. Fiz muita reunião com escritórios de agências, né? Agências de publicidade, para explicar a importância da música, como é que ela podia agregar em hospital, em redes de lojas, enfim. Eu comecei essa minha jornada no ECAD dessa maneira. E aí foi quando teve uma alteração e o Marcelo Nascimento ele veio para a unidade aqui em São Paulo, então a gente trabalhou Isso. durante um tempo juntos. E nisso surgiu tinha um projeto muito legal, o ECAD ele tem essa preocupação no desenvolvimento das pessoas, né? A Janaína cuida Verdade. dessa área Sim. e tem uma preocupação mesmo, por ser uma coisa, um negócio único, então é difícil até de você beber em outras fontes, então a gente tem que prover mesmo internamente, né? É. O conhecimento. E tinha um projeto que era o plano de sucessores. Então ele preparava as pessoas, né, para outros cargos para evoluir. E aí nisso eu não tinha, ia fazer um ano de empresa
E a premissa era que você tinha que ter pelo menos 1 ano. E eu olhando aquilo, eu falei assim, eu não posso deixar passar essa oportunidade, né? Aí eu liguei lá para a sede. Eu falei assim, olha, eu tô vendo aqui que tem esse plano, eu queria muito participar, né? Será que eu posso? Você quer mesmo? Eu falei assim, quero. Então tá bom, então eu vou te inscrever. Aí tinham vários inscritos do Brasil todo, né? Porque o ECAD está presente em todas as regiões. E aí tiveram algumas peneiras, né? Até que chegou no final, foi um processo seletivo bem extenso. Aí no final chegaram as 5 pessoas, eu fui uma dessas 5 pessoas para participar desse projeto. E aí, ok, comecei a fazer o projeto, né? A gente ia para o ECAD, né, na sede, aí você tinha todo um aprofundamento com várias áreas, né, para entender como é que funcionava. E aí um dia, o Márcio esteve aqui em São Paulo e me convidou para assumir a Unidade Santos. Na época, as unidades, né, o Santos hoje é núcleo, mas ele era unidades, era esse outro modelo de negócio. E assumi, eu falei assim, você não quer? Tinha mais ou menos, acho que 1 mês e meio de projeto. Passeando pela Paulista, a gente estava indo para uma reunião numa emissora que tinha aqui perto, e aí ele falou, você não quer assumir a Unidade Santos? Estou fazendo uma mexida, uma mudança. A pessoa que estava lá, ele estava indo para assumir a coordenação de uma outra área. E você quer assumir? Eu falei assim, bom, sempre transparente, falei assim, você sabe que o conhecimento técnico eu estou ainda pegando, né? Mas no restante, deixa comigo. Eu falei assim, é isso que eu preciso. Então, vamos embora? Eu falei assim, vamos embora. Poxa. E aí eu fui para Santos, né? Saí daqui, aí foi assim, não falei com ninguém, simplesmente falei, pode dizer que eu vou. Em casa eu comuniquei, né? Comunicou a mudança de Comuniquei, cidade. falei assim, olha, daqui um mês que vem estou morando em Santos, né? Não vai ter muita por onde ir. E aí eu fiquei em Santos mais ou menos uns 9 meses, mais ou menos, 9, 10 meses. A gente fez uma mudança, foi muito legal. Porque aí eu, de novo, consegui aplicar, né, todo E quando o você chegou lá, conhecimento. tava do zero, assim? Como é que tava o setor que você estava Não, a gente assumindo, já né? estava ali, a unidade, nessa época, a gente media uma arrecadação, ela estava entre as 10 mais, Tá, aqui em né? São Paulo. Brasil. 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 Ah. Ela estava entre as 10 mais. Teve uma boa arrecadação. E aí, né, junto com o pessoal, fazendo umas movimentações, aí colocando os incentivos, né, colocava as metas, tinha umas coisas, a gente pode contar essas coisas? Ai, meu Deus. Lógico que Lógico, pode. aqui é o lugar Opa. que você tem que contar tudo E que outra, você é assim puder. que funciona mesmo, É. que dá certo, né? Eu acho. A gente tinha que ser meio criativo, né? Sim, é lógico. Como é que ia funcionar? Aí eu lembro que uma das coisas que eu fiz um dia, o pessoal chegou no escritório, eu tinha várias, aqui em São Paulo a gente chama bexiga, mas também pode ser balão, né? Aquela de aniversário. Bexiga, biscoito ou bolacha? Exatamente. Aí tinha vários balões, bexigas, e cada uma delas tinha uma meta. Então, assim, 50 mil, 10 mil, 5 mil, né? Essa coisa toda. E eu colocava uns prêmiozinhos dentro que legal. dessas Da bexigas. hora. Aí, conforme a gente ia alcançando a meta, né? Eu ia lá e falar para alguém, agora vamos lá, vamos estourar, porque toda sexta-feira, assim, a gente passava e dava uma revisada. Vamos ver quanto é que a gente conseguiu agora. Poxa, alcançamos não sei quanto da meta, não sei quanto. Então vai lá e estourava a bexiga e saía um prêmio simbólico. Sim. Mas para marcar um momento, né? Claro. Dessas mudanças, dessas viradas. E foi muito legal, porque a gente conseguiu, teve todo, lógico, um trabalho anterior, né? Que hoje o Marcos Costa, que hoje é o gerente da unidade Rio, né? Ele que estava por ali, então ele fez todo um trabalho. Eu sempre tive muita sorte mesmo, que são pessoas generosíssimas que estiveram na minha vida. Né, do momento que eu cheguei aqui em São Paulo com a Karina Tsano, que é a gerente da unidade de São Paulo, então ela assim me acolheu, que eu perguntava mesmo, queria saber como é que funcionavam as coisas, do sistema, as regras, e ela sempre muito generosa, sempre compartilhou o conhecimento. Então, eu sempre fui muito grata a essas pessoas. Depois, com o Marcos, né, o Marquinhos, que ele me ajudou também nesse processo, me apresentou as pessoas e tal. E aí a gente fez uma grande evolução, né? Então, depois de 9 meses, mais ou menos uns 10 meses, eu fechei um ciclo, depois no segundo, quando eu fiz a passagem, porque aí fui convidada para ir para a unidade Campinas, nesse momento. Aí nessa transição eu brincava até com o Marcelo, eu entreguei a unidade, ela estava em primeiro lugar. Isso para mim foi incrível. Que legal, assim, foi um movimento com todos. Não fui eu que entreguei. Foi a equipe toda que me abraçou as ideias malucas, né? Que a gente ia com tudo.
E ela ficou, e aí ela finalizou ali com o segundo lugar, então foi para os 3 mais, né, assim, no pódio. Aí eu perturbava o Marcelo, que ele estava sempre ali, eu falei assim, a sua sorte foi que eu saí da arrecadação, porque senão ia ser o seu calcanhar de Aquiles ali. É Mas isso. tinham histórias assim, nesse período, vivenciei assim, histórias loucas, né? Porque a gente trabalha, mesmo estando em São Paulo, a gente não imagina Não. O que é o dia a dia de um Não, o técnico ali na departamento de frente, arrecadação, o né? Marcelo teve aqui, ele contou assim histórias Nossa, que a tem gente falava, coisa que uau, cara, que desafio que é, ainda muito mais a gente grande. está falando de 2007, né, 2008, 2009, que desafio que é você arrecadar direito autoral naquela época, porque você tinha que ensinar, o que você falou, vender a música. Na verdade é vender, não é nem vender a música, né, mas explicar que a utilização da música requer um licenciamento, um Exige um pagamento, tem pagamento. um preço. Ah, olha, é um trabalho. Eu acho que um dos mais admiráveis em termos de desafio para sair do zero no ECAD foi a arrecadação, com certeza. Não que os outros sejam menos, mas se você não parte da arrecadação, você não tem o que processar nem o que distribuir. Então, a gente tem que realmente valorizar e tirar o chapéu para todos os profissionais que estão, que já passaram pela arrecadação no ECAD, porque realmente sem o dinheiro não chegar, não Né? acontece Você não tem nada. o que Não consegue distribuir, né? distribuir. E Vai- não Mas tem, consegue ter valor para investir, né? Não, E tem não. um salto aí, né, Adri? Porque aí você vai. Não, mas espera aí, que agora que eu tô curiosa. Você sai de Santos, entrega a unidade como a maior arrecadadora ali e vai para Campinas? Vou para Mas Campinas. na arrecadação ainda. Na arrecadação Ah, ainda. tá. Então já ia pular uma casinha. Não, eu quero ouvir. Mais um dia numa caminhada, e surge um novo convite. Adriana, Essa é a minha curiosidade. o antigo gerente, ele estava se aposentando, e aí o Márcio perguntou, você quer assumir a unidade de Campinas? Aí eu já tinha um conhecimento, porque foi uma grande escola, Santos foi uma grande escola. Imagina. E eu sou daquela que vai pra rua, né? Que eu ia junto com o técnico, deixa eu ver como é que é isso, é difícil mesmo, deixa eu entender, vamos lá junto. Deixa eu sentir a sua dor Claro. para ajudar nesse processo, né? Que Sim. você que está lá na frente, eu preciso entender isso aqui para ir. Contar ingresso, tem isso, aí tem histórias, né? Ele falou assim, não, vamos embora. Então é para ir para Campinas? Vamos para Campinas. E aí em Campinas eu não fiquei 2 meses. Um dia eu estava lá trabalhando, né? Fizemos de novo movimentação, entendendo como é que ia funcionar, toco meu telefone. Janaína. Aí eu falei assim, meu Deus, 2 meses, não deu tempo de eu fazer bobagem aqui ainda. É que o povo não sabe. A Janaína é a gerente executiva de recursos humanos. É aquele telefone que você quer muito que ele toque em um momento e você não quer que ele toque de jeito nenhum em outro. Em outros. Entendeu? Assim, É verdade. Exatamente. O RH da empresa O ligando, RH te ou é ligar, muito bom, ou é muito bom, ou a casa caiu. Ou aconteceu alguma coisa. Aí ela me liga, me perguntou, Adriana, tudo bem, tudo bom? Você já conseguiu o apartamento, né? E logo eu falei assim, não, ainda não. Ela, graças a Deus. Aí que deu aquele filme. Aí Assim, que, ai meu ai, Deus. meu Deus. E eu assim, né? Na cadeira. Assim, graças Pois é, a né? Deus. Ai, meu Deus. Assim, aí eu... aquela quentura, né? Vem, né? Estática. É. Beleza. É porque a gente está com um processo seletivo. Aí eu já respirei. Aí ela falou, né? Então, um processo seletivo aqui para mudar para a área de distribuição. A gente está fazendo uma reestruturação. Estamos convidando algumas pessoas e você é uma delas, né? Para participar desse processo seletivo. E eu queria saber se você topa esse desafio. Aí ele falou assim, Jana, você pode repetir, por favor? Porque até então eu estava desconstruindo aqui uma coisa. A ideia de... Já fiz uma futurologia de curtíssimo prazo aqui, não deu para prestar Não atenção, deu. né? Você pode repetir para mim? Ela repetiu e falou assim, não, foi assim, incrível. E mais uma vez, acho que tem um alinhamento ali. O sonho do Rio de Janeiro. O sonho do Rio de Putz, Janeiro. e era pro Rio, a proposta era para ir pro A Rio. proposta para ir para o Rio. Fantástico. E eu já estava numa fase de querer fazer uma nova transição de carreira. Porque assim, eu já vivenciei muita coisa dentro da área comercial. Eu quero aprender mais. Eu quero ir para uma outra área. Então aqui eu já sei como é que funciona. Né? Preciso ir para um outro lugar. Quero entender como é que isso funciona. E aí a distribuição veio como um grande presente para mim. Né? E foi Isso de foi uma o quê? mudança 2009, incrível. Adri? Isso Você foi em lembra? 2009. Né? Em 2009. Foi quando o Mário entrou? Exatamente. Porque foi quando teve a mudança mesmo estrutural na distribuição, com a chegada do Mário. Foi nesse momento. O meu processo de seleção foi uma das entrevistas, foi com o Mário, né? Para ver se realmente as coisas ali
Tinha um alinhamento realmente de planetas. Se tinha exatamente. Então, teve prova, de testes, né? E redação, e até a hora de apresentação de cases, né? Foi assim, não é brincadeira, não. Foi um negócio que foi ali sério. Imagino que não. E aí eu já tive, assim, foi um grande presente, porque eu já vim com o Mário, né, para entender, porque a gente vai se contando, aí já são 16 anos, né, de 2009 para cá. Então tive a oportunidade da gente construir uma nova história dentro da distribuição. Claro. Né? Então, com toda a equipe fazendo uma movimentação. E aí foi incrível, porque aí veio de novo um outro momento de entender aquele frio. Aí eu pensando agora, assim, mudança para o Rio não é Santos e Campinas, né? É verdade. Aí eu tenho que... Aí agora eu preciso conversar. E aí eu já fiquei matutando. Eu falei assim, bom, para quem que eu vou ligar primeiro que eu preciso, né, ter uma aprovação? Porque aí eu já carrego, assim, meu irmão, claro. Falando de irmãos. Sempre né? tem um irmão, né, que dá uma força. Tem dá aquela força. Aí eu liguei, imediatamente desliguei o telefone, já, pumba, liguei pro meu irmão. Ele falou assim, recebi um convite, não sei o que, tal. Aí ele, tá, e... Alguma dúvida? Exatamente. Alguma dúvida? Exatamente. Pô, assim, que legal. Vambora. Eu falei assim, então tá bom. Aí em casa só foi chegar e comentar, assim, olha, tô indo, vai ser excelente. E não só foi como está sendo, né? Porque... Tudo novo, né? Quando você sai da arrecadação, que são desafios completamente distintos do da distribuição. E aí, naquele momento, a gente não tinha essa união, né, que existe hoje em todos os departamentos. Era, né, até o próprio Marcelo comentou isso, né, que no passado os departamentos tinham um pouco de dificuldade com relação à comunicação. E aí você sai da arrecadação, entra num universo completamente diferente, que é da distribuição, que estava se transformando. E como você se encaixou ali? Qual foi o teu primeiro... tua primeira função ali nesse novo departamento? Eu tenho uma dúvida antes, chefe, se puder dar aquela cortada básica. Já cortou. Não, vôlei. É que... Você corta, eu bloqueio, você bloqueia, eu corto. Não, é porque tem uma coisa aí, né? Porque, veja, você saiu de São José dos Campos para Santos, aí você vai de Santos para Campinas, isso no intervalo de praticamente 2 anos, vamos dizer 2 anos e pouco, né? Pouquinho, menos até. Menos até, né? Foi, verdade. E aí você vai para o Rio. Essa transição, essa mudança de estado, ela durou, tipo, quanto tempo? Do momento que você aceitou a vaga até o momento que você efetivamente conseguiu mudar, porque aí o caminhão de mudança já é outro, né? Não, o caminhão de mudança era mala que eu nem cheguei a desfazer. A né? A minha vida estava em 2 malas, era o que me cabia naquele momento. E aí você achou apartamento, tudo rápido para assumir o posto. E aí eu fiquei num período, o ECAD sempre nos auxiliou nesse processo, né, de ficar ali até conseguir um apartamento dentro desse período. Então eu fui literalmente com 2 malas para lá, até achar um lugar, né, e aí entender, eu conhecia já, como eu já tinha ido algumas vezes, então, com o escritório perto, e os meus amigos moravam ali em Botafogo, então era Botafogo, eu já... que você foi. Botafogo, aí eu fiquei ali perto, eu ficava a 2 quadras do escritório, então isso também me ajudou muito, porque eu entro de cabeça, né, então hora para entrar, para sair, a gente não tinha muito hora, né, para entender aquilo tudo, que dava fumacinha, né, na cabeça, eu falei assim, ai meu Deus, peraí, volta, vamos entender isso aqui de novo. E aí tinha essa equipe incrível também, que sempre me ajudou muito a entender. Eu falei assim, não, volta aqui para mim, deixa eu entender. E acho que foi muito positivo, porque assim, acho que ajudou, né, nesse processo, assim, dessa abertura das portas, né? Demais. Você estava falando, eu estava pensando aqui no paralelo em relação à relação ECAD de associações. Porque foi nessa época, ou logo depois, ou pouquíssimo tempo depois, ou talvez meio que junto, em que as comissões de distribuição que o Mário com vocês, porque eu lembro muito bem, acho que foi 2009, a primeira visita que vocês fizeram de comitiva lá na Assim. Tava você, tava a Atma, tava o Mário, eu não me lembro se tinha mais alguém. E você, eu não imaginava, evidentemente, que você estava recém-transferida para esse departamento naquela época. Ou seja, você participou do início de uma nova era de relacionamento, inclusive, que foi extremamente positivo para as associações e, obviamente,
extensiva aos titulares, porque é quem a gente representa, né? E isso, eu me lembro que foi um baita um evento lá na Sim, né? Foi. Chegou o Mário, chegou a Adriana, chegou, pô, vai vir o pessoal da distribuição, aí a gente fez aquela mesa com salgadinhos e tê. Foi bem E a legal. partir dali criou-se uma relação que ela nunca mais se perdeu, né? É incrível, uma nova relação que nunca mais se perdeu. Que bom, né? Porque para nós, como representantes dos titulares, né, que é enfim, a matéria-prima de tudo isso, é muito importante. E são coisas totalmente por trás dos holofotes, né? Sim. Por debaixo da mesa ali que ninguém tem ideia. É óbvio, porque não faz sentido do nosso dia a dia, né? Então, continua. Volta lá em 2009, 2010. Volta lá, Aí você entrou em qual que era o rolê ali? Eu entrei ali com o Mário, então eu ficava junto com as outras coordenações. Então era o tudão. Era o Nossa, tudão. o Então precisava tudão. entender o tudão naquele momento. Lembrando que a distribuição são várias áreas. São várias áreas. Então era o atendimento. Entender o antes. tudão, o entender tudão é muita coisa. tudão, mano. né? Um universo grande, Tinha complexo. toda a parte cadastral, o atendimento, a parte de distribuição ali, né, fala de televisão, de rádio, então eu ficava ali intermediando junto com as coordenações de cada um desses setores, né, para a gente reformular mesmo, né, buscar como é que a gente vai trabalhar nisso, para ir colocando as cadeias e depois, mais à frente, aí eu já tô ruim de cabeça, gente, com data, que é uma coisa louca. Tudo bem. E aí depois a Atma vem e divide isso comigo, né? E você já nós, tinha uma divide autonomia comigo, nós lá, né? dividimos isso, De né? criar, né? Você tinha uma autonomia. Você não pegou tudo pronto, né? Não, a gente trabalhou ali Você juntos. tinha- O Mário sempre, o Mário muito visionário, né? E ele sempre com essa questão relacional que é importantíssimo e é um ganho para todos, né? Acho que essa vinda aqui do Mário para a distribuição, ela ajudou na relação da distribuição com as associações e vice-versa, e a distribuição dentro do próprio ECAD, né? Arrecadação, né? O distribuição e TI. TI. Foi um grande movimento ali que aconteceu naquela época, né? E é verdade, quando você entrava, na época que eu ainda era arrecadação, entrava, era assim, não, ali é a distribuição, a gente não pode entrar. Nossa, que Como se doideira, tivessem né? ali, e aí na minha cabeça, né, até não faz muito tempo a gente falou um pouco sobre isso, né? E aí, assim, na minha visão ali, enquanto nova, né? Pensar que tinha nem um ano e meio, enquanto gerente de unidade, que é onde eu pude, né, estar um pouco mais próxima, para mim, eu falei assim, não, eu não posso entrar ali na distribuição, porque é ali onde as coisas acontecem, Olha só. Você vê? né? É onde Cultura dos tem... departamentos que não mano. se conversam, Que não se né? conversam, porque ali é tudo muito sigiloso, porque é onde tem os valores, quanto que os titulares estão recebendo, quais são as músicas, as planilhas, está tudo ali. Então, isso tem que ser as 7 chaves. E aí, com o tempo, isso foi, né, caindo, a gente foi aproximando, né, da arrecadação, distribuição, entender, ajudar um pouco nessa linguagem do que era a frente ali né, das cobranças, os usuários, né, essa dificuldade ali, o que era importante, e também do outro lado a gente vem falando sobre as importâncias, né, do que a gente tem de um roteiro musical, o quanto é isso difícil, porque isso soma-se e aí você consegue dar mais visibilidade, mais peso realmente ao trabalho, não só do ECAD, da gestão coletiva como um todo, né? Porque a gente trabalha aqui juntos para o titular, não faz sentido. Né? Como você falou assim do início, você tem uma arrecadação, se a gente não tiver a documentação toda, né, para a gente então conseguir realmente fazer aquela distribuição. Então ele vem nesse momento, a gente muda depois ali os processos. O nome hoje, né, assim, do cargo é gerente de qualidade em captação e identificação, mas já foi muita coisa para o passado, né? Porque conforme a gente vai mudando ali as formas. Mas e aí, hoje, na configuração atual, que é o que faz sentido, né? Já há uns 4, 5 anos, que é o que faz sentido hoje, essa mudança. Então, que eu fico cuidando de todo, por isso eu falo dessa divisão junto com a Atma, que eu cuido dessa parte toda da identificação musical. Então, tudo que a gente fala de obtenção de insumo, né? Então, desde das informações que a gente recebe dos usuários, do que a gente faz ali das gravações com os próprios técnicos de captação, que também é um outro grande desafio, né, do que eles enfrentam ali no dia a dia,
Então, cuido de toda essa parte aqui de identificação, então trabalho muito em conjunto também com a TI, no desenvolvimento dos projetos para a gente aprimorar, né, implementar as Lá identificações com o para a gente ver. Wilder, não é a equipe Junto dele com o que Wilder. faz? O Hoje a Wilder gente está lá É, a junto com o equipe Wilder, dele, né? lá com ele. E quando eu entrei, e a Atma já cuida de toda a parte, nossa, é muito, me perdoe, Atma, porque eu nunca vou, não consigo sintetizar tudo que é feito, mas de toda a parte cadastral, de levantamento e de suportes, interação também com o jurídico, né? Aí ela conversa muito com o jurídico nesse sentido, né, para dar apoio. E aí tem a Adriana Vargas, que cuida de exclusivamente o que a gente tem ali da parte de serviços digitais, né, que é o do streaming, e também dá um apoio todo para o Mário com relação à BI, né, e a gente tem todo um outro suporte também. Estou fazendo Essa parte um de gestão resumo de aqui dados, né? da que você gestão de fala. dados que fica Entendi. ali com ela, porque o streaming ele tomou uma proporção ali enorme, a gente vai. Então, quando eu entrei para a parte da distribuição e já fazendo esse movimento, já estava em curso o CIA Rádio, que foi o primeiro grande projeto de identificação automática do que a gente tinha de gravadas ali, né? E depois a gente trabalha também com a Sim. parte de metadados, que aí era diferente. O de gravadas era com a equipe do Wilder, e a de metadados, que era com uma outra equipe. Na época era o Fabrício que cuidava disso, e hoje já está ocupando uma outra área. E aí foi um mergulho, né? E assim, onde eu consegui. Engraçado que assim, eu preciso trabalhar com tecnologia, eu tenho que entender. Porque eu tinha um trauma, né? Porque daquela época, meu estágio foi na Caixa Econômica Federal, Ah, na área de habitação. E estagiário fazia o quê? Tinha que digitar, né, todos aqueles relatórios que os engenheiros iam a campo, por causa dos financiamentos, saber como é que estava o projeto. E a gente fazia isso em DOS, né? Nossa Então, imagina, Senhora, que 50.000 caracteres pesadelo. ali para terrível. poder falar disso. Verdade. Eu tinha um trauma. E quando eu entrei pro Ricardo, esse trauma também foi embora, porque aí eu tenho que falar de Jean Paul Wilder. Não, me fala um pouco mais sobre isso, que eu preciso entender. A gente tem que entender do que é. Acho que não tem mais essa separação, né? Hoje a área de negócio, a área de tecnologia. Hoje as coisas elas caminham juntas, cada um com o seu conhecimento, mas as coisas acabam ali indo juntas, né? A gente precisa ter É um importante entendimento, ter né? essa visão, né, de que tudo está muito interligado. Uma curiosidade que quando você fala de toda a parte de captação que está debaixo do seu guarda-chuva, são todas as rubricas, exceto as streaming, é isso? Todas as rubricas, exceto o streaming. O streaming, a gente consome os relatórios de uso, né? Porque tem toda a parte de negociação, né, que é feito, não só com relação à arrecadação, mas também para a parte dos relatórios, que é uma grande dificuldade, né? Os modelos, as informações do que a gente precisa ter, então tem um outro time para receber. E aí depois esse processo ele torna já automático. É lógico, quando a gente está falando de streaming, não tem a menor possibilidade do streaming acontecer sem ter uma grande infraestrutura. A gente fala de 6,6 trilhões de execuções. Nossa. Maluco. Então, assim, é surreal. Quando a gente fala que quando começou com a parte que hoje é um streaming, mas que era de mídias digitais lá atrás, a gente falava do YouTube, que era o grande caso. A gente falou isso em 2012, que acho que foi a primeira distribuição que a gente teve, e que a gente precisava ainda, não tinha todo esse processo de identificação, porque o modelo de relatório de uso era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Ele trazia ali qual era o ID do vídeo e com uma música. Então, a gente tinha que entrar no ID do vídeo, ver quais eram as músicas que estavam ali dentro daquele vídeo, para fazer a identificação, para compor... Desmembrar cada execução, praticamente. Desmembrar. Né? Porque não era uma execução, né? Nem todos, você pegava... Era tipo, o céu é o limite. Porque você tinha vídeos que eram exatamente uma música, aí aquilo ia rápido. Você tinha outros vídeos que eles informavam uma primeira música e depois você tinha mais 3 ali dentro e outras com mais 10. Então, a gente ficava fazendo esse trabalho. Isso evoluiu demais, né? Hoje a gente já tem um formulário, a forma como isso é repassado para a gente é completamente diferente, não é por ID de vídeo, né? Não tem nada disso. Então, já agora a gente já traz realmente a relação das músicas com a quantidade de exibições dentro daquele período,
né? Porque existe ainda muita confusão com relação a isso, né? A pessoa olha ali o ID, olha ali o vídeo dela, tem, né, milhões de visualizações. Você, eu devo ganhar então tanto. Você, não, esse é um valor acumulado desde o momento, né, que subiu e tal. Então, a gente tem esses recortes todos que são feitos. Então, a gente começa lá de trás com essa história toda para poder trabalhar. Então, agora, quando a gente fala rádio, televisão aberta e fechada, cinema, a gente tem a parte de música ao vivo, casa de festas, casa de diversão, sonorização ambiental, MTG, festas juninas, carnaval. Meu Deus, se eu esquecer alguma coisa, vou me matar. Não, se você esquecer alguma coisa, tá tudo bem. E a gente tem o pessoal que vai a campo fazer a gravação. Então, rádio, televisão, né, aberta e fechada, o que a gente tem de cinema e show. Rádio, televisão aberta e fechada, só a TV fechada não, TV já fechada, é que é um oceano Atlântico. É uma loucura. A gente fala de... Se for secundagem, a gente está falando de mais ou menos... Puxando de todas as distribuições do ano passado de TV aberta, a gente Vocês fizeram essa conta já? mais ou menos 1,4 bilhões de segundos. Para! Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Gente, é muita coisa. O que significa a importância do ECAD para a música. Segundos. É muito o que se trabalha, o que se processa, o que se paga, o volume financeiro, a quantidade de contemplados, de obras, de fonograma. E é impressionante, porque a gente é de uma época que o ECAD, evidentemente, como a tecnologia evoluiu demais, então ele propicia isso, sei lá, eu acho que a tecnologia do ECAD de uns 15 anos para cá evoluiu demais, mas a gente é de uma época, e porque eu sei, porque quando eu trabalhei lá era assim, que você ia, por exemplo, fazer captação da música ao vivo, você ia num estabelecimento comercial que tinha música ao vivo com um gravador com uma fita cassete. Aí você ficava sentado na mesa com o gravador ligado, captando o som e uma planilha para você preencher as músicas que estavam sendo executadas. Se você a fita era para fazer a conferência do que você preenchia na planilha, e isso você, quando entregava no ECAD, o ECAD jogava essa informação, ia para um departamento de escuta, que é para fazer a conferência, e aquilo ia para dentro de um sistema para gerar o rol de captação de música ao vivo. Ponto. Isso mudou, é evidente que evoluiu. Na televisão, ainda, embora tenha evoluído, mas era a tal das planilhas que elas vinham muitas vezes, porque a gente também participou desse processo ao longo dos anos, né, junto com o seu departamento, que é a instrução correta para que as emissoras de TV, pelo menos minimamente, pudessem fazer aquilo com qualidade. Como o Mário sempre fala, para distribuir com qualidade, da melhor forma, da forma correta, porque não tem padronização, isso não tem até hoje, né? Infelizmente recebe-se essa informação, cada emissora manda de um jeito, né? Hoje padronizou. Hoje é padronizado. Na época não padronizava, lembra? Era uma loucura. Tinha gente que mandava sistema próprio. A da Globo era em Word, não era? Uma época, lá nos idos de 2000 e pouco. Teve uma época que era assim, eu me lembro que... Não, eu lembro que a gente recebia. Que era... chegava lá no pracinha, a gente ia imprimir algumas... Eu sei porque eram toneladas de papel. Da Record era uma planilha de Excel. Era cada uma era de um jeito. E internamente o ECAD tinha que fazer a depuração dessas informações. Depois criou-se o departamento aí falando especificamente da parte de audiovisual, de TV, de programas de auditório, fazer o departamento das auditorias, que é pegar toda aquela informação e fazer a verificação se o que está constando ali de fato, porque acho que todo mundo já tem esse conhecimento, né? Não é só pagar, é pagar e informar o que usou, mas quem vai distribuir tem que conferir, né? Faz parte da nossa responsabilidade. Toda essa evolução que o ECAD teve nos últimos 20 anos, com muito investimento de tecnologia, de pessoal, treinamento pessoal. Quem está lá ao tempo que você está, Adri, vivenciou isso, você viu isso acontecer. E não é impressionante? Tipo, a gente fala, é muito legal contar isso, porque é tipo assim, aquela mesma pessoa que viveu quando não existia TV, passou a existir, não existia telefone, não existia carro, de repente o cara morre com 100 anos. E viveu toda essa transformação. É muito interessante. Quando a gente começa a ver assim, né, o dado histórico, você olha e fala assim, gente, como a gente evoluiu, né? Quando a gente olha para trás e olha para frente, como a gente tem que evoluir ainda. Exatamente. Né? Porque assim, a gente
que temos não é para estático, evoluir. né? Você não está Não. parado aqui, acabou. Não, a gente está constantemente olhando para frente, né? A gente olha com o retrovisor para ver o que deu certo e o que não deu certo, né? A gente está olhando para frente para ver o que está por vir, mas é tudo muito orgânico e algumas coisas que estão acontecendo, daqui a pouco elas caem. A gente viu que esse fenômeno na parte de streaming, você tinha diversas plataformas, um monte de DSP aparecendo, pipocou, daqui a pouco algumas foram ficando pelo caminho. Esse é um momento, às vezes a gente precisa também ter um pouquinho desse tempo para entender como é que isso funciona, para você colocar as regras e aplicar ele e avançar. Então, às vezes, um pouco de tempo, não, a gente não está falando de uma coisa extensa, porque esse tempo Sim. cada vez ele é É menor, menor. né? Mas não ser tão imediático, né? Porque não tem coisas que vão ficando pelo caminho. Então, eles vão se ajustando. Mas, principalmente, quando a gente olha para trás e vê assim, o que era, por exemplo, de rádio, eu lembro que a gente, as planilhas vinham de qualquer forma, né? Cada um num modelo, uns impressos, eles pegavam assim, traziam uma informação, estava ali escrito, pegava e tinha que transcrever, né? E eram pouquíssimas que encaminhavam isso pra gente. Hoje, eu te digo assim, das rádios que são adimplentes, porque a gente só trabalha com o que é Sim. adimplente, a gente tem em torno de 90% das emissoras encaminham a programação pra gente. Olha só. Nossa, que E beleza. destas a gente tem em torno de 76% no formulário padrão já de importados. Todas elas são já digitais, né? Então a gente já recebe, já tem um processo todo automatizado para fazer a importação, ela já Que passa pelo legal. processo de matching automático, né? Então já confronta a informação que tem na planilha com a nossa base de dados, então você tem a identificação e depois a gente trabalha com o saldo residual desse para seguir e porque as nossas metas sempre são distribuir cada vez mais e melhor. Então a gente não quer ficar com o valor retido dentro do ECAD. Isso para a gente Sim. é o grande incômodo, né? A gente quer distribuir o que a gente recebeu, então a gente quer repassar o valor dos 91% é o que a gente quer seguir para frente. A gente sabe que isso não dá, porque você tem o tempo da documentação, você tem um outro processo ali. Mas a gente trabalha muito com essa busca incessante de distribuir cada vez mais de forma direta, né? E melhor dentro desse processo. Então a gente vê essa evolução. Então, do que a gente tinha antes, 60, 30, e você vê hoje 1.900 emissoras encaminhando a Nossa. programação para a gente, já num padrão. Isso é o que abre o horizonte. A gente diz assim, ok, demos, só que isso veio com muita conversa, né? Parcerias que foram feitas, né? Com as empresas que Claro. existem ali de software para poder avançar isso, com a própria TI, e que é o que nos dá à frente assim. Agora a gente começa a falar de uma possível distribuição direta de rádio, que então era impossível, inviável. É verdade. Era inviável. Não tinha como. Não tinha como a gente avançar. Então a gente já consegue falar sobre isso. A gente também abre a outra frente, que é das gravadas, que é para validar, inclusive, a informação do que a gente recebe, né? Que é o que a gente está falando ainda agora. Da gente auditar a documentação que a gente recebe para ver se ela está correta. Ainda tem um caminho pela frente, né? A gente precisa dessas informações para poder trabalhar de forma individualizada, né, com esses relacionamentos também que a gente se aproximou muito desses usuários, a própria distribuição. Então, a gente tem um ECAD hoje que ele conversa com o usuário não só para cobrar, mas ele conversa Isso é também muito para dizer, importante. olha, é Instruir essa importante que você segunda traga parte, né? essa segunda parte. Então, é importante que traga essa informação para a gente, que ela traga de forma correta, porque isso vai fazer com que a gente redistribua mais rápido, né, e melhor. Tem alguns segmentos que são mais difíceis. Show é um segmento para a gente muito difícil. A gente ainda tem quase que 50% de tudo, de todos Depende os muito shows do são fator realizados. humano, né? Muito, Isso que muito. depende muito do fator humano. Eu já percebi que é o maior complicador, né? Porque depende de um produtor do evento ou da empresa, ou, enfim, ela fornecer Da a iniciativa de informação alguém. correta e adequada daquilo que está sendo, ou que vai ser, né, exposto ali, apresentado num show, porque o ECAD não consegue estar presente em todos os shows, é evidente, não existe, é humanamente impossível, não só do ponto de vista de Mas- quantidade de pessoas trabalhando para o Mas tem uma ECAD. obrigação legal aí também, né? Sim, então, Do eu ia chegar nesse ponto, usuário porque e o que tal. acontece, mas eu acho que foi isso
que inclusive fez com que o ECAD conseguisse adentrar nessa esfera em relação ao usuário, porque quando a legislação determina que ele é obrigado a pagar e é obrigado a informar da forma correta, e que muitas vezes, por exemplo, quando você tem um contrato, informar de forma incorreta, por exemplo, uma emissora de televisão pode ocasionar uma multa ou um prejuízo a um terceiro, ele fica responsável por esse prejuízo gerado pela falta de informação, pela informação equivocada, faz com que a outra parte também se interesse em aprender com o próprio ECAD. Diz que essa outra questão em relação não só ao pagar. Tá bom, então como que a gente pode prover essa informação da forma correta para vocês? Porque quando a gente fala, por exemplo, do audiovisual, tem mais uma questão aí, né? Que é a questão das classificações. Exato. Né? E aí, quando entra no ECAD, né, todo o audiovisual que entra no ECAD não é só identificar a obra, identificar fonograma, é identificar a classificação. Né? Então, por quê? Porque o Brasil chegou num nível de peculiaridade, de especificidade, de minuciosidade para distribuir, que muitos países não têm, na verdade é essa, né? E que é muito bom para os titulares, mas que requer um esforço, um trabalho muito maior, um investimento maior. E olha, eu vou te falar, é tirar leite de pedra. Né? Para a gente que está nesse negócio há muito tempo, é tirar leite de pedra. Porque você não vê um crescimento, por exemplo, na arrecadação de audiovisual proporcional a outros segmentos. Porque as emissoras estão perdendo espaço, estão perdendo receita. Se você pegar o crescimento da arrecadação, e por que eu digo isso? Porque o ECAD vive, assim como as associações, de uma taxa de administração de arrecadação. E você acaba recebendo menos e para investir, como é que faz? Fica mais complicado. Então sempre tirar leite de pedra. Né? A gente tem um potencial gigante de crescimento. Mas o que o streaming representa hoje? Hoje a gente está falando de streaming de 26%, né? Em torno de 26%. Antigamente era nada. O Entrei, ele era uma fatia de 0 ponto alguma coisa. 0 ponto. Eu fico lembrando também de quando a gente teve aquele boom com a TV por assinatura, né? Que saiu de nada para aquele acordo milionário, né? E era uma rubrica que ninguém dava atenção, ainda bem que o sistema já estava estruturado para processar, porque a hora que o acordo foi fechado, você pegou isso aí também, né? Como que foi essa momento, movimentação estava até, nessa época era até a Atma que cuidava mais dessa movimentação, né? Do que teve, mas foi justamente isso, como a gente já tinha uma estrutura, a gente ainda teve que dar uma corrida para fazer alguns ajustes ali para a gente poder fazer a distribuição. E hoje a gente tem uma interlocução assim muito legal. Assim, tinham algumas operadoras que não nos atendiam. Desligavam o telefone. O ECAD, pumba. Né? A gente chegou nesse ponto, então você tem que respirar. Você, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos fazer uma outra abordagem. E hoje a gente consegue conversar com todos eles. Nossa, isso é tão bom. Todos eles. Então, assim, a gente conseguiu abrir um canal que a gente tem essa troca, eles entenderam qual a importância. Eu acho que é um grande movimento também do mercado, os próprios canais também, na forma como eles se relacionam com as operadoras, a importância da música dentro de todo esse ecossistema, então nos ajuda também nessa entrada. Então a gente tem uma ótima interlocução hoje com todas as emissoras de televisão, todas elas, sem exceção, e com as grandes operadoras de TV. Então a gente consegue conversar hoje com todo mundo para ajustar, para a gente dar os outros passos, que é dessa melhoria constante nessa forma de distribuir, né? Que precisa ter a infra, como você falou, as classificações, elas demandam uma necessidade maior, mais uma camada, para a gente fazer esse refinamento, porque ela tem uma importância grande. Né? Apesar hoje, TV aberta e fechada, ela também está ali dividindo junto com o streaming, está muito próximo. Sem dúvida. Né? A gente fala dessa casa. Então, se a gente olhar streaming e TV aberta e fechada, a gente está falando de 51% do que está levando. Então, ele tem uma importância. E para o consumo, e depois a gente tem o rádio. Então, assim, para o consumo do perfil do consumidor brasileiro, né, que assiste muito TV, escuta ainda muito rádio, é um país continental, quando a gente sai desse eixo Rio-São Paulo, são outras necessidades, então a forma de consumir música é diferente, mas uma coisa que é unânime é a própria representatividade da música nacional, né? A gente consome muito conteúdo nacional. Então, verdade. isso é muito bacana. Então, isso reforça essa importância de trazer. Isso não é comum, né? Você 3 quartos aí, né? Vamos dizer,
de É, distribuição, 75, 76. mais ou menos aí a gente está né? falando dessa faixa. De consumo de música nacional. É que esse eixo que a gente está vivendo aqui, um Sudeste Nutella, é muita. Sudeste Mas Nutella. né, não deixa de ser. Pô, a gente tá em São Paulo, Rio, ali, nas principais regiões, consome-se muita música estrangeira ainda, né? É, porque o regional nosso praticamente não tem, a gente consome música dos outros. É. Mesmo dentro do Brasil, é difícil você ver. Tem, mas é difícil você ver, né? Mas sabe que são Música pouquíssimos. paulistana. Você vê que são pouquíssimos segmentos, por exemplo. Quando a gente pega os 10 mais, os diversos segmentos, tirando sonorização ambiental, que ela tem uma especificidade, né? Por causa das lojas Sim, comerciais, então ela tem um sim. pouquinho. Todos os outros você vê assim, são músicas nacionais ali que estão sempre no topo. Né? Então é esse consumo. E um outro dado que também é interessante é que você tira, lógico, o Sudeste, ele concentra, realmente tem a maior fatia desse, né, quando a gente fala ali das distribuições, né, das captações e tudo mais, mas quando a gente olha depois, por exemplo, música ao vivo, casa de festa, casa de diversão, etc e tal, você vê o Nordeste, ele com uma grande participação ali. Então, o Fantástico. Nordeste, O Nordeste tem. ele pulsa Sim, muito, né, sim, assim, sempre com a foi. sua regionalidade. E tudo música da região Muito mesmo. música da região. Tem Isso muita é legal. identidade, né, musical. E acho que esse é uma outra característica também nossa, né? Essa preocupação que a gente tem com a regionalização. Por mais que às vezes, ok, a gente tem o rádio que ele é de fato regionalizado, mas todas as outras elas também são. Apesar de você não ter uma rubrica regionalizada, mas a gente tem técnicos em todas as regiões, né? Então você tem uma proporcionalidade conforme a arrecadação de cada região, por isso que eu falo que o Sudeste ele é o principal, depois ele já vem com o Nordeste, Com o você fala ali em Nordeste. termos de arrecadação, mas todas elas têm a sua representatividade ali dentro das amostras, né? Então, você tem todos os gêneros musicais deles participando, sendo representados dentro, assim, de todos os segmentos que a gente tem, né? E que é muito rico, muito latente, né? É. Eu queria só pontuar uma coisinha. O que eu acho assim interessante na questão da distribuição, que diferentemente da arrecadação, o Brasil é um país continental, né? Então, a distribuição ela vai trabalhar de forma totalmente isonômica, com absolutamente toda a informação que chega. Não importa da onde, nem qual música, como está sendo consumida. A arrecadação é diferente porque para você arrecadar, por exemplo, numa cidade do interior ali do Acre, a abordagem é completamente diferente do que você arrecadar aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, Sim. né? Porque é uma questão cultural, é a cultura do desconhecimento, ou a cultura do não vou pagar porque é meu, tá na minha casa, eu não pago. Mas quando o dinheiro chega no ECAD, a distribuição ela vai acontecer de forma Ela vai equilibrar isonômica. isso, né? A gente escuta muito, né, nas associações, assim, poxa, eu estou estourado na minha região e eu não consigo receber, ou eu não recebo, e aí fica uma visão deturpada e distorcida do ECAD, porque quando você vai adentrar no, pô, mas por que você não está recebendo? Então vamos lá dar uma avaliada, né, em tudo. E aí você verifica que o cara realmente de fato está tocando numa rádio, mas é uma rádio que não está pagando, ou o cara está fazendo show num lugar em que o produtor não está pagando, porque sempre lembrando, né? Você só vai receber direito autoral de execução pública se a sua música for utilizada por alguém que pagou. Se for utilizado por alguém que não pagou, e aí não é uma responsabilidade do ECAD, né? Ele tem obrigação de entrar com uma ação, e isso o ECAD faz, tem obrigação de negociar, isso o ECAD faz. Mas não é uma responsabilidade do ponto de vista. Assim, o ECAD não é responsável por alguém que não pagou. Sim. Pô, o que vocês vão fazer? Nós estamos fazendo, nós estamos cobrando. Mas porque ele tomou a decisão de não pagar, né? E às vezes a coisa acaba se tornando morosa, porque sai do campo da cobrança natural, do pagamento de um boleto, né? Ou de um depósito mediante um contrato. Então, isso eu acho que é assim você tem que aproveitar, né, o espaço que a gente tem para pontuar certas coisas que ainda existem por falta de conhecimento, ou mesmo porque tem uma bronca, porque o cara às vezes é um profissional da música Sim. há 20, 30 anos e fala, pô, mas eu nunca recebi um dinheiro do direito autoral. Mas precisa entender como funciona o sistema. Infelizmente, acontece da pessoa de fato ser um profissional da música e não receber um direito autoral. Mas muito provavelmente, se não 100% de Você certeza, sabe que eu tenho ele um vai ter caso recebido raro, esse. né? Assim, eu não vou citar nomes aqui,
Mas a gente tem um titular nosso que ele caiu na tempestade perfeita. Foi um negócio maluco, assim, né? Porque é um intérprete, né? Não era compositor no caso, mas ele vinha toda hora, ele falava, Marcela, já lancei minha música de novo, que não sei o quê, pô, não recebo. Eu falei, não é possível, né? E aí a gente fazia o monitoramento das execuções, tinha uma empresa na época que a gente usava o serviço dela, do Juliano Polimeno, você lembra Sim, disso? lembro. E a gente fazia o monitor. Você acredita que eu esqueci o nome, menina? Eu lembro do nome do Juliano e não lembro o nome da empresa. Também não importa. Olha só. Enfim. E a gente fazia. E aí eu peguei o caso dele, né? E joguei lá no software, né? Para ele trazer. Peguei os relatórios do plano de gravação de rádio, né? E monitoramos por 2 trimestres. Pois, Adriana, você acredita? E lembra que tinha aquela coisa Era aleatório, né? A gravação? É Aleatória, aleatória, ela é né? aleatória. Vai pegando, tarará. Meu, você não vai acreditar nisso. Quando eu vi o resultado, eu falei, você é o cara mais cagado que eu lembro desse conheço. caso. Você lembra? Lembro Porque eu desse abri a caso. ocorrência lá. Eu lembro desse caso, falei assim, não é possível. Eu falei, gente, eu tô Eu lembro diante do caso mais bizarro. Mas só um parênteses, só por isso que o ECAD busca fazer a distribuição direta. Não, é muito de louco. tudo aquilo que Por passa, quê? né? Veja o que Capta. acontecia. A música dele tocava na terça. Ele entrava no rodízio, né? A rádio PGA. era gravada na quarta. É. A música... Mas sistematicamente. Era um negócio assim. Aí um dia eu virei para ele e falei... Amigo meu, eu falei, Fábio, você é muito cagado, mano. Não é E você possível. sabe que é por isso que tudo isso, e esse processo todo, essa aleatorização toda, ela é sistêmica. A gente não interfere de não forma tem alguma. nenhuma Por isso interferência. que, inclusive, ela não pode nem ser divulgada, porque nem tem como você Exato. prever, né? É. E tem que ser assim, né? E por isso que a gente tem sempre a preocupação estratégica de olhar para a distribuição direta, né? Como meta, né? Assim, na medida do Desenhando para quem está sempre. nos ouvindo, né? A distribuição direta não vai passar por esse rodízio, né? Não vai. Não, porque é um... Ela vai ser direta, vai... Tocou, pagou. Tocou, vai entrar no Mas hall tem de uma série de distribuição. fatores que precisam ser levados em consideração. Não é uma coisa que Quantidade não é de uma decisão que você fonogramas, toma né? que é simples, ela impacta em muitas coisas, inclusive em valor de ponto, né? Totalmente, Nossa, totalmente. então assim ela para é não uma virar um mudança streaming, estrutural, assim, a né? verdade é Tipo, assim, né, gente? A gente precisa fazer... A conta é simples. Porque você tem no digital uma arrecadação X e uma quantidade Y de obras e fonogramas para serem contemplados. Quando você reverte isso em valor de ponto, aí você tem aquelas conhecidas casas decimais até atingir 1 centavo. O que gera uma expectativa para quem tem, eu tive 50 mil views, cara, não chegou nem perto de ganhar R$1. É. Sinto muito. Mas por quê? Porque você tem uma quantidade de dinheiro muito pequena em relação ao que você tem a distribuir. Então, quando você divide, uma execução não vai dar nem 1 centavo. Então, você tem que ter uma quantidade significativa de execuções para você ganhar 1 centavo, 2, 3, enfim. O rádio é a mesma coisa. Exato. Porque aí a gente está falando de 24/7, né? É só 24 horas, 7 vezes por semana, numa quantidade de rádios gigantesca que o Brasil tem, mesmo contando só os adimplentes. E aí você divide pela arrecadação que caiu demais, né? É uma arrecadação que, enfim, evidente por motivos óbvios, né? O dinheiro, a bem da verdade é que o dinheiro foi se concentrando, né, para outro segmento. E nem sempre a música que toca nas rádios, majoritariamente, são as mesmas que estão executando nas plataformas. Até são, mas elas caem num universo de uma quantidade de execuções muito maior. É matemático, é simples. Mas a rádio né? também tem um histórico ruim, né, de pagar ICAD. A gente historicamente melhorou já um pouco, né? Para a parte das comerciais, a gente ainda a gente ainda tem uma dificuldade ali em torno. Não quero falar em dados específicos, né? Porque senão eu posso errar aqui. Mas a gente ainda tem uma inadimplência significativa quando a gente fala da parte rádio. Isso impacta.
O que é importante, assim, não é imaginar, poxa, a pessoa está falando aqui de distribuição direta, então eu vou pegar o valor que eu tenho hoje e vou multiplicar. Não, Não. porque é Não, exatamente o que você está falando. é isso aí. Porque hoje a gente hoje nós temos uma amostra que a gente aumentou, né, para 300 mil e a gente Tomar quer muito cuidado com esse outubro. aumento de amostra, né? É, por isso que a gente vai faz subir gradativo. de novo, né? Vai subir em outubro, a gente vai passar para 500 mil 500 mil. execuções, para que a gente até lá em 2028, esse é o nosso alvo de que a gente tenha uma distribuição direta. Então a gente vai fazendo esses saltos, né? E aí eles vão, né? A gente vai um pouquinho mais longo no próximo e no próximo, justamente para ir entendendo como é que funciona, porque relativamente ele é proporcional, né? O dinheiro ele é único, ele tá aquela fatia, ele é estática. E conforme eu aumento a quantidade ali de execuções, que eu vou dividir, o valor do ponto ele ROI é diminui. variável. Só que você vai aumentar a quantidade ali de execuções, né? Então, as músicas mais comerciais, isso já começa hoje sentindo, alguns titulares já começam a sentir já dessa mudança de 300, né, de 200 para 300 mil. Porque aquele repertório que é muito específico, que ele não está presente em todas as rádios, então ele naturalmente ele não vai estar tão... ele começa a ter uma concorrência maior ali com outras rádios que participam daquele processo, então ele vai ficar com uma fatia menor. A música, que ela é mais comercial e ela está presente em todas as rádios, aí esse tem uma tendência outra, né? de aumentar um pouco. Não é um aumento exponencial, né? Mas ele tem uma tendência de aumentar um pouco mais. Assim como o outro ele diminui um pouco, o outro ele também aumenta. Mas é uma relação matemática e a gente tem muito cuidado com isso, né? Todos os nossos processos que envolve para rubricar amostral, processo de seleção de usuário, de data, ele é totalmente automático. A gente não insere, eu vou pegar essa ao invés daquela. Não. Sim. A gente está completamente fora, ele gera essa informação e aí é de onde fazem as captações. Por exemplo, o processo de rádio, ele desde o momento do recebimento, o usuário vai lá, coloca a planilha ou a gente faz a gravação, que foi muito necessário, e ainda é para compensar a ausência da planilha ou a planilha que é enviada, mas não é no modelo padrão, que a gente consegue fazer importação e fazer pelo processo de identificação automática. Então, desde o momento que a gente recebe, que ele passa pelo processo ali das identificações, até a gente ter o acesso àquele momento, a gente não tem nenhuma interferência sobre isso. Sim, sim. Então, é o fim. A gente tem muito cuidado com esse dado. A gente tem um departamento de auditoria dentro do ECAD que ele faz as auditorias, ele aponta, verifica, olha, isso aqui a gente precisa rever esse processo. Então, ele tem esse cuidado muito grande. E é o que você falou, né? É um tripé. Né? O usuário precisa pagar, a gente precisa ter a informação e o titular tem que manter todo o seu repertório atualizado. Óbvio. Isso aí, né? esse Verdade, tripé, muito importante. Senão ele não funciona. É um arroz com feijão que é mais importante. Que a gente tem que ficar reforçando toda vez, um mantra. A verdade é que a cada ano surgem novos profissionais da música, né? Pessoas que são jovens. Então essa informação é como uma escola mesmo. O direito autoral, ela é uma escola. O camarada começou a vida artística dele com 15 anos, ele já vai pegar uma nova era, né? Uma nova forma de como o direito autoral hoje está sendo tratado. Quem estava há 30 anos atrás viu totalmente diferente. Nossa, Então, assim, e nós, como entidades que somos, né? Aqui no nosso podcast é assim, o ECAD, de fato, não é falar a mesma coisa sempre. Ensinamento você fala a mesma coisa sempre. A verdade é essa, né? Porque a gente está sempre tendo que passar informação. E sempre lembrando que um profissional da música, a função principal dele não é ser um expert, um entendido no direito autoral. Ele quer criar, ele quer tocar, ele quer cantar, ele quer estar no palco, ele quer estar no estúdio, ele quer estar produzindo. E o direito autoral é uma receita que vai ser proveniente de todo esse trabalho lá na frente, quando a obra dele for executada, for explorada, for licenciada. O cara tem que saber como funciona um pouquinho. Justamente porque ele é uma voz, né? Eu sempre falo, o artista, ele tem a voz. Se ele sai falando besteira por aí, sem conhecimento de causa, às vezes ele gera um prejuízo em cadeia tão grande
que tem que ter um pouco de responsabilidade. E aí você precisa ter um pouco de conhecimento. Então é sempre um apelo que a gente faz, né? Antes de você fazer qualquer tipo de julgamento, até porque você não é obrigado a concordar com tudo, mas pelo menos vai entender um pouco de como funciona o sistema. E quando você entender e se você achar que aquilo, pô, legal, façam boas vozes, né? Porque é sempre bem-vindo. Né? É sempre muito bem-vindo. Não para nós, mas eu digo para os artistas mesmo, falar, caramba, que legal que o direito autoral funciona no Brasil. Então quer dizer que o ECAD arrecada quase 2 bilhões, distribui mais de 1,5 bilhão para mais de 370 mil CPFs e CNPJs. É, e eu desafio, eu sempre falo, já falei em vários podcasts aqui, desafio é você me apontar uma empresa privada que não recebe nada, não tem, só tem um vínculo de ser fiscalizado pelo Estado, né? Que é tão geradora de receita. É. Né? Quantas famílias não têm o seu sustento ou um complemento de renda advindo desse trabalho? Então, todo mundo que está envolvido nisso tem que se orgulhar muito, levar isso muito a sério. É, E essa discordância, acho que e não tem que concordar, e é na discordância que a gente evolui. isso São aí. as ideias diferentes que evoluem. Só que é importante que isso seja discutido internamente, né? Traz para dentro. Né? Estão representados pelas associações. As associações, né, participam de vários voz, comitês, né? são a voz. E tem vários comitês. E exatamente quando a gente para, e isso, a gente volta um pouquinho, nessa escuta, né? Como é que funciona? A gente não entende aqui qual é a dificuldade dentro do titular, o que o titular enfrenta também, né? Na hora de fazer uma negociação, como é que isso é. Então, assim, quando traz, a gente ainda estava conversando isso há pouco tempo, vamos conversar que traz para a mesa. Quais são as ideias diferentes? Isso é ótimo, que faz a gente refletir, repensar. E é isso que fez com que o ECAD mudasse tanto nesse processo. Né? A gente entende, tem dificuldades, a gente criou o ano passado um setor novo para obter os roteiros, falando sobre show, para obter o roteiro, porque a gente teve, assim, não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla. O promotor tem que mandar, ele tem que mandar. Isso é a responsabilidade. Mas ele não manda. E a gente vai fazer o quê? Com aquele show que paga, que ele já pagou. Exato. Até a gente conseguir, como foram para tantos outros segmentos, fazer com que ele entenda que ele tem essa responsabilidade de encaminhar, porque isso vai fazer com que retorne, e tem todo o investimento, você tem um retorno para a comunidade, né? Ali sobre esse processo, está tão em voga hoje sobre ESG, que é isso, né? A sua responsabilidade dentro daquele local, do quanto se movimenta, e é um fato, quanto um show e um evento ele movimenta naquela comunidade, né? Não só para o show, mas você tem todo o entorno. Quando ele entende isso, ele fala assim, poxa, eu também vou caminhar. A gente também foi mudando muita coisa. A gente entendeu? Não dá para ser tão pragmático de se dizer assim, que não, ele só pode mandar se for neste modelo. Porque a gente está falando, não são as TVs que a gente tem aquelas, é aquele formato. São aquelas TVs, que elas já se organizam e encaminham. O promotor do show evento são milhares, né, do que a gente tem. Então, a gente foi entendendo esse momento, essa forma, para receber em outros modelos, em outros formatos, para a gente ir diminuindo esse gap do que a gente não recebia, né? E continuar investindo e entender. Então, vamos criar um outro setor que agora a gente consegue conversar com o escritório do artista. O promotor não mandou. Então, vamos conversar com o escritório do artista? Sim. Então, a gente, assim, e é um case de sucesso. A gente fala assim... mudou muito, né? Ele mudou, então a gente vem avançando nesse processo. Conseguimos aqui reverter 5%. Não é muito ainda quando a gente fala em percentuais de obtenção de roteiro, mas quando a gente vai olhar para valor, ele tem um valor significativo. Perfeito. E é nesse pequenininho, a gente olha para o streaming, do que ele era e o que ele está hoje. Então, a gente também vai evoluindo e tendo esse contato e utiliza a tecnologia e a inteligência para nos ajudar nesse contato com os escritórios do artista, o conhecimento, todo o que a gente vivenciou lá com o CA Rádio, que depois a gente avançou para a parte de televisão, e que hoje a gente está no que a gente chama, são várias sopas de letrinha, né? Que a gente fala do CEV, mas que é a identificação do cover. Isso não tem. E a gente está avançando e os resultados têm sido muito positivos. Isso é bem legal de saber. Então, quando a gente começa a avançar e consegue ter as identificações melhores do que já existe hoje para a parte do ao vivo, isso abre um outro leque. O que a gente tinha lá atrás para a parte de rádio, que viabiliza hoje, isso viabiliza também a gente ter
outras formas de obter as informações e pensar nas amostras do que a gente tem. Então, isso a gente vai evoluindo, crescendo, entendendo o mercado, como é que ele funciona, como é que a gente pode trabalhar, olhando sempre na ponta, né, principal, não é a fim, mas é a ponta principal, que é o titular. Como é que a gente pode fazer com que esse valor chegue mais próximo, chegue mais rápido para ele, com muita responsabilidade, né? Que não dá para a gente simplesmente identificou, é isso aí, eu recebi, é isso mesmo que a gente recebeu e a gente vai passar. Não, a gente tem que ter um trabalho ali de qualidade. E aí a gente tem essa conversa aqui de todo trimestre, a gente repassa, conversa com as associações, olha que tá aqui o resultado, né? Então a gente vem investindo para reduzir esse tempo de identificação, para terem tempo de avaliar, olhar dentro, como é que está esse comportamento, está fazendo sentido ou não. E peraí, teve uma mudança de uma música, será que ela está sendo contemplada? Né? A gente comete falhas também, né? E a gente tem o tempo, a gente quer ter o tempo para reverter, assim, antes de passar isso aqui errado para frente. Então, a gente trabalha nessa linha. Essa evolução tecnológica diminuiu muita margem de erro também, né? Porque a máquina bem treinada resolve todo o problema, que é ótimo e dá uma segurança para quem está do lado de lá, né? Sim. Que uma vez eu ouvi, num outro contexto, nada a ver com direito autoral, uma pessoa falou assim, poxa, eu acho que tudo que tem a mão humana corre muito risco de ter muito erro, por isso que eu sou a favor de treinar a tecnologia para fazer tudo. De uma certa forma faz sentido, né? Óbvio. Mas a mão humana precisa, né? Ela é muito importante porque a máquina não vai fazer tudo. Mas o ECAD virou uma empresa tecnológica. E a mão humana que ela é importante porque, assim, a partir do humano que você estuda as regras, que você estuda qual é o perfil, que você vai desenvolver a API para identificar quais são os scores que você pode aceitar, o que não pode aceitar, que entra no refinamento e diz assim, agora a máquina segue por aqui. Quem treina a máquina, né? É quem treina a máquina. Então, assim, é lógico que a gente tira, porque seria impossível a gente chegar nessas distribuições do que a gente tem hoje com a equipe que tem. Claro. Teria que ser 3, 4, 5 vezes mais. E não faria sentido também. Não faria sentido. Não faria sentido. Então, a gente está sempre olhando para isso. A gente entra, faz o refinamento e precisamos ajustar. Que mudou, né? O consumo muda, o estilo muda, você tem outras formas, né? E entender qual é, porque a gente tem essa particularidade do músico. Então, não é só identificar ali qual é o título e o intérprete. Não para aí. Não. Poxa, tem muitos titulares dentro de um fonograma. Isso é muito legal. Eu tenho 2 curiosidades aqui antes. Sim. Agora. A primeira, você passou por, na sua história, né, dentro da distribuição, por todas as rubricas, vamos dizer assim, né? Você tem uma favorita, assim, que te dá mais, ou a que foi mais desafiadora para você trabalhar? Se você tivesse que falar sobre essa carreira, assim, aonde você acha que foi mais legal no sentido de onde você sente mais que você... desafiador que você pôde dar uma contribuição maior? Olha, eu digo o seguinte, eu não tenho uma preferida, mas cada uma teve um momento importante, né? Então foram marcos diferentes. Então, assim, quando a gente fala de casa de festas, casa de diversão, sonorização, ele teve um momento importante que eu participei junto para a criação dessas rubricas. Que legal. Então, ele tem um momento ali, assim, que ele é um marco, né? De entender como é que isso ia funcionar, como é que a gente ia fazer as captações, qual seria a amostra, né? Então, a gente teve todo esse estudo, então participar, isso foi importante, né? Então, ele tem um marco. O rádio, ele teve todo esse outro movimento, que foi uma grande mudança de entender como é que é esse mundo, então dá uma ideia. E a loucura da TV assinatura? Você então, aí pois é, a TV por assinatura eu não passei por aquele momento. Eu passei pelo momento do streaming, quando a gente começou a ter as distribuições. Nossa, que essa é a casca de Globoplay, que foi a primeira. Falei assim, como é que a gente vai fazer isso? Streams de áudio e vídeo. Streams de áudio e vídeo. Então, assim, eu participei para a parte do streaming, então ele teve esse outro momento que ele é emblemático ali. Como é que a gente vai distribuir? Como é que são essas regras? Então, todo o estudo de regra ele teve ali. O show num outro momento, que foi uma grande mudança em termos de processo mesmo, de automação. Porque a gente colocou ele em cadeia, num fluxo mesmo, né? Então, tem todas as etapas ali. Então, eu digo que o show ele veio um momento que me ajudou a pensar de uma outra maneira
de como organizar o meu pensamento de uma forma lógica de entradas e saídas, só um pouquinho mais próximo do que a ATI, muito pouquinho, Que legal. né? Porque eu precisava entender como é que Sim. isso funciona, o que que impacta no quê, então a gente olha para isso em momentos diferentes. E a TV aberta, foi o grande desafio para entender toda a robustez dela, né? Porque a forma como a gente identifica as classificações, Tem o muito peso, o que refinar, fazer, né? o que que é similar, o que não é. Então, assim, o trabalho a gente vem vivenciando agora um outro momento, que é de rever todo o sistema, que é para dar mais celeridade. Então, é para tirar essa coisa do humano, de ter que ficar fazendo toda a escuta, mas para a gente qualificar essa escuta. Então, a gente leva o trabalho de qualidade muito para o início e para o fim. Como é que a gente está recebendo essas programações? Elas estão de acordo? Porque aí é assim, e como é que a gente organiza isso para informar para a emissora? Emissora, olha só, precisa ajustar isso, porque isso também serve de insumo para elas Sim, e elas sim. utilizam muito para ver como que eles podem corrigir também internamente. E o fim, será que o processo de identificação ele está correto? Tem alguma coisa errada? As informações, o que não teve ali de informação? Então, a gente também trabalha nessas duas pontas. A gente vem muito trabalhando as equipes, saindo muito da identificação. Então, a escuta musical, ela é importante? Ela é. Mas muito já a gente precisa do profissional com um olhar já diferenciado para análise. Então, com uma análise crítica muito importante ali para entender isso aqui, como é que funciona. E aí é o conhecimento, é o know-how, né? Então, o know-how, quando você pega e olha e fala assim, tem coisa estranha aqui, vamos investigar isso antes de soltar. Segura! Não solta, não. Vamos dar uma olhada aqui, o que que isso aí, é o olho aconteceu. clínico, óbvio. Né? Know-how. E isso é o que faz. E lógico que a gente pega. Então, assim, Ah, que legal. Nossa, Ou pode seja, isso não tenho, não não tenho a tem. preferida. Não tenho a Não. preferida. Eu tenho momentos diferentes. E é muito legal porque eu tenho uma equipe incrível com quem eu trabalho. Né? Isso, Ah, isso é verdade, tem mesmo. Incrível. Tem mesmo. E aí Tá eu com falo uma para eles retaguarda assim, maravilhosa. uma retaguarda, nossa, e eu falo assim, olha, agora eu preciso dedicar um pouco mais de tempo para essa. Segura a onda, tiver um negócio gritando, aí você vem e fala aqui, mas vai tocando pro lado de cá. Não, E os isso tem coordenadores funcionado são muito bom, muito bem, assim. incríveis. Eles são Mas- demais. Complexo, né? Mas super interessante. E a outra curiosidade, porque infelizmente a gente está a caminhando gente para o vai final, pra- mas essa é uma de quem trabalha com ECAD, eventualmente tem contato com artistas, isso é inevitável, sempre vai. Você já tietou alguém que você queria muito conhecer por verdade, conta né? dessa, Um showzinho dessa aqui, profissão? Teve alguém que você um falou, ai, evento queria ali." tanto conhecer, e de repente rolou uma oportunidade. Quem Teve, que eu fui foi? lá pedir foto. Ah, que legal! Quem foi? Quem eu foi? Quem foi? eu fui, porque tava fazendo uma visita no ECAD. Eu, como sou cria daqui de São Paulo, então o rock and roll para mim é opa. forte, né? Eu gosto de todos os gêneros, mas o rock and roll ele tem uma coisinha É aqui. sério, você tem um pezinho lá? Tem o pezinho no rock Eu and vou te roll. levar pro Café Piu Piu uma noite pra gente ir pra Piu-piu. balada no Caramba, Café hein? Piu Nossa, Piu, vambora, cara. vambora. Vamos, Ó, vamos tá feliz. anotado aqui, hein? Vamos ver aqui, você olha, agendar Balada no uma Café vinda Piu aqui Piu, pro cara. Café Piu Piu. Então, assim, o rock and roll, cria dos anos 80, então rock and roll É, lógico, da nacional, nossa geração. Titãs pra mim, né, era aquela coisa, aí o Charles Gavan, ele teve uma vez lá, Olha. e aí eu fiquei rondando, assim, esperei terminar o negócio, falei assim, ai, me desculpa, mas eu preciso tirar Você uma não vai foto. embora sem essa Olha foto. que legal. E aí essa, assim, é aquela que eu guardo, porque foi a oportunidade que eu tive, mas eu não sou uma pessoa de tietar, eu entendo. Isso é muito, assim, posso contar só minha Claro, por curiosidade? favor. Logo que eu me mudei para o Rio, não era do nosso meio aqui musical, mas, né, eu estava numa loja de departamento, vendo coisas para minha casa, aí daqui a pouco eu vejo, assim, no corredor, Fernanda Montenegro. Eu falei assim, ai, meu Deus. Essa aí também. Pô, aí você Gente, fechou. eu Tolerado. naquele momento eu falei assim, e agora? Aí dá frio na barriga. Finjo costume, Não dá. né? Ou eu dou uma tietada? Eu tentei fingir o costume. Eu tentei fingir o Porque costume. dá uma Como, intimidada, né? cara? Eu fiquei Dá tímida, uma porque era a intimidade, Fernandona, né? Eu falei assim, cheguei, eu falei assim, ai meu Deus, assim, e agora? Será que eu tento? Se fosse hoje,
eu chegaria do ladinho. É. E ali você, vamos ver aqui essa caneca. Eu também adoro, tá comprando porque vai para alguma peça, né? E ia pedir, você, ai, me desculpa, mas eu tenho que pedir. Mas se eu tenho, assim, um arrependimento, foi desde quando eu cruzei no Rio. E você né? não pediu a foto? Não pedi eu a mesmo. foto. Não, Não cara. pedi Quando eu a encontrei o foto. Raí no avião, eu também fiquei morrendo de medo de pedir uma foto. Já era na época da selfie isso? Já tinha celular? Já dava pra fazer? Já dava para fazer uma selfie. Nossa, Já dava para gente. fazer a selfie, eu É, deixei antigamente era passar. autógrafo, né? Eu Olha fiquei só. assim. Mas você teve ali, você bebeu da aula, Mas pelo bebi, menos. eu tenho isso na minha memória, assim, que eu tenho, assim, passei pelos corredores Ah, que junto legal. com a Essa é Fernandona. ótima. Então, Essa é ótima. tenho ali. Espetacular. Eu já tenho uma preocupação em voar com gente famosa, por causa do Marcel. Pô. Aí, ó, quinta série para terminar o programa. Pra fechar, Não, porque assim, a eu gente sempre tem falo que pra ela. expor. A gente tem que expor a pessoa, porque ele viaja muito menos do que eu, ok? Hoje sim. Hoje sim, né? Teve uma época que a Graças gente a Deus. viajava no mesmo Graças ao meu filhinho quantidade. de 2 anos que me segura em Então, casa. mas Muito aí fofo, agora eu né? guardei essa lembrança, entendeu? Agora Não. você explica, Terráqueo. Veja, não, Deixa eu porque assim, ajeitar aqui quando a o gente papelada. começou a ter múltiplas Câmera viagens, em nós três principalmente aqui, ponte por aérea, favor. para quem não está acostumado com ponte aérea, né, e para quem tá também sabe, que é o perrenguinho do avião que parece que está passando numa avenida Não, mas conta o esburacada. detalhe Calma. de que Então, você tem uma tô questão. contextualizando o medo. Ok. Por favor. Tem uma questão, medo de avião, nunca morreu, nunca morrerá. E eu sempre falo para Marcelo, cara, o problema é que é o seguinte, se você pegar um avião com um famoso, a probabilidade desse avião cair, ela aumenta, porque a manchete do dia seguinte vai ser assim. Eu não vou citar nome de nenhum famoso, porque não é muita maldade falar. Mas chama um famoso. Morreu um famoso. famoso. Morreu um famoso e 201 passageiros a bordo. Só que, você viu o famoso, vai falar, cara, capa do jornal no dia seguinte, capa do jornal porque nós somos velhos, né? É o cara e os 201 mortos que nós vamos estar no meio. Né? Então eu não gosto de suprir viajar com famoso. em avião quando eu vejo famoso, só que Ponte Aérea em São Paulo é praticamente impossível não ter alguém, né? A última que eu mandei pra ele, a selfie, eu falei, então, duplicou hoje, porque tinham 2 famosos Ah, no meu voo. Deus do céu. Aí teve um dia que eu falei, olha, reza muito por mim, porque eu tô voando com o time do Santos. Pô, cara, você é doido, meu. E aí a gente ficou com essa Aí ficou brincadeira, com né? essa Tem famoso, brincadeira tem agora. famoso Tem que eu vou até aumentar a hoje. oração. Vou botar no altar o papel. A gente Dá pra fica mudar o tirando voo, né? onda. Assim, tem que mudar o voo. Não tinha como não fechar sem a quinta série, gente. Porque ela assim Maravilhoso. pode. Adri, sem palavras para agradecer pela gentileza da sua visita, você vindo do Rio de Janeiro para cá, para nos abrilhantar aqui com a sua presença, com a sua história riquíssima. Nunca imaginar que você veio da arrecadação, muito menos você tinha um background em vendas, que eu acho isso muito duca. Porque o profissional de vendas, cara, eu ouso dizer que é o mais completo que existe para trabalhar, porque é um cara que tem que fazer das tripas coração para bater as metas. E é um cara que sai, às vezes, você não sabe o que Cara, vai tá cair na acostumado sua a mão trabalhar para sob dupla vender. pressão. Não, É e a você não pressão sabe da o que vai empresa e a cair na pressão sua mão. pessoal, Eu né? sei, eu me identifiquei, porque eu fui vendedora muitos anos da minha vida. Eu vendi de filtro. Olha aí, olha aí. Gente, não é assim não, a gente errado. 52. Então, assim, até, né, eu nem sei mais o que, né, Marcelo, que eu vendi na vida, gente. Cara, você vendia seguro. Olha, você vendia seguro de filtro, você carro, filtro de água, o areia no Europa. deserto. Olha, celular, roupa em shopping. Então, Adri, você ganhou ainda mais o meu respeito, porque nós partilhamos do mesmo background. Aí. E eu, de novo, te agradeço Obrigado mesmo muito. pela Parabéns gentileza. pelo trabalho incrível que você desempenha. Parabéns por ter desenvolvido esse trabalho e por estar nesse propósito até Sim, hoje, né? sim, é verdade, Vira né? propósito. Eu sempre falo, quem verdade. tá no propósito, e eu acho que quando você tá no propósito, simplesmente muda tudo. Porque não é só mais, é claro que a gente precisa viver, se sustentar, pagar nossas contas, mas não é só mais por isso, né? Então, e quem ganha com isso somos todos nós, somos Exatamente. artistas que têm profissionais, que têm esse sentimento, têm essa sensibilidade, né? Tem esse know-how, Precisam esse dessa- gabarito e essa competência para poder estar por trás do ECAD. Valeu, Dri.
Ai, E estenda os obrigada, nossos agradecimentos obrigada. à sua equipe É isso aí. maravilhosa. Com certeza, com certeza. Gente, eu fico mais uma vez, assim, super agradecida e lisonjeada de estar aqui. Foi uma delícia. Foi mesmo. Confesso que eu estava nervosa. E falei assim, ai, meu Deus, o que que a gente vai falar? Não vi o tempo passar. Direita. Quando viu assim, de repente já acabou. Eu É falo isso aí. demais. Na próxima é a chamada oral que eu prometi lá no... Daquela, né? Aí eu me preparo, aí eu venho vou vir com uma notinha aqui. Com o regulamento, Com o regulamento, das declaração normas de Se alguém nos tudo aqui. assistiu até agora, 1h25 quase de programa, e falou, poxa, mas eu esperava saber tudo sobre... Calma, a gente vai trazer esse momento, que hoje foi o primeiro convite, exato. né? E a gente quis trazer dessa forma. Mas valeu, Adri. Obrigado. viu? Obrigada, Obrigada queridos. mesmo. Obrigada mesmo. Valeu. Beijo, Beijo, pessoal. gente. Não e até o esquece de próximo. curtir, Ah, dar é. like, É o combo. joinha, Instagram, tudo. E não... Combo. E clica no sininho se quiser só, entendeu? Não, clica no sininho.